A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, esteja com a sua casa nesse momento que damos início à nossa reflexão do culto da noite no lar da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Nós estamos no primeiro domingo de 2021. Esse é o nosso primeiro culto da noite no lar de 2021. Então, eu gostaria de pensar sobre esse ano novo que se apresenta para cada um de nós. Esperamos que trazendo esperança, trazendo saúde, trazendo cura, tanto para as nossas vidas quanto para as nossas almas, esperando que seja um ano melhor do que aquele que passamos. Então, eu gostaria de pensar sobre esse ano novo que está nascendo, né? Nasce um novo ano, é o tema da nossa mensagem, da nossa reflexão. E esse nasce não é à toa aqui utilizado no título da nossa mensagem. Ele tem tanto relação com o nascimento de um ano novo que se apresenta para cada um de nós, quanto também em relação com o texto bíblico que utilizaremos na nossa reflexão. Eu irei utilizar como texto base para a nossa reflexão o Evangelho de Mateus, capítulo 1, do verso 1 ao 17. Mateus 1, do verso 1 ao 17. Peço para que você abra a sua Bíblia para acompanhar a nossa leitura. Eu não irei ler todos os versículos, apenas alguns, para a gente ganhar tempo na nossa reflexão, mas eu peço que você deixe aberta a sua Bíblia em Mateus 1, do verso 1 ao 17, que é o texto que trata da genealogia de Jesus, ou seja, vem apresentando aqueles que antecederam Jesus até o momento do seu nascimento. Nascimento que tem uma importância na história da humanidade, tanto que pensamos a história em antes de Jesus, né, antes de Cristo, e depois de Jesus, depois de Cristo. Então, nasce um novo ano. Então, nasce aqui tem relação com o ano novo que se inicia, quanto também com o nascimento de Jesus, que é o texto base da nossa reflexão nesta noite. E a genealogia de Jesus, a origem de Jesus, ela é apresentada tanto em Mateus, que vem apresentando a genealogia de Jesus, passando por Davi, chegando em Abraão, o pai da nação de Israel, indicando a importância de Jesus para esses primeiros leitores do Evangelho de Mateus, entendendo que Jesus é aquele que cumpria a lei, as profecias, a tradição, tudo aquilo que estava vinculado ao povo judeu. Por isso, perceber a genealogia de Jesus vinculada a Abraão era importante para o Evangelho de Mateus. No Evangelho de Lucas também é narrada, é apresentada a genealogia de Jesus, dando alguns passos além e apresentando Jesus, passando por Davi, por Abraão, mas retrocedendo até Adão, ou seja, toda a humanidade. Jesus é o Salvador, não tão somente do povo judeu, mas Jesus é o Salvador da humanidade como todo. É o meu, é o seu, é o nosso Salvador. E no Evangelho de João é apresentado Jesus indo antes de Adão, né? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então apresentando Cristo como Deus e como Criador de tudo o que existe. E a gente vai utilizar, dentre esses textos, Mateus capítulo 1, do verso 1 até o 17, e assim diz a santa palavra de Deus. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom, Esrom a Arão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Este de Ruth gerou a Obed e Obed a Jessé. Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi a Salmão, da que fora mulher de Urias, a Salomão, da que fora mulher de Urias. Nem coloca o nome dela, olha só, da que fora mulher de Urias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos, no tempo do exílio da Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel a Zorobabel. E Jacó gerou a José.
marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Nós percebemos então a genealogia de Jesus aqui apresentada por Mateus, dando início lá em Abraão, indo até o exílio na Babilônia e desenvolvendo-se até o nascimento de Jesus. E quem sabe, genealogia é um trecho na Bíblia que nos seus estudos, às vezes você até, quem sabe, pule, né, esse monte de nome que parece não ter sentido nenhum ou não falar nada, né, aos nossos corações. Porém, é a palavra de Deus, e a palavra de Deus sempre fala aos nossos corações. Quem sabe você nunca ouviu um estudo sobre uma genealogia, né? Ou quem sabe você nunca ouviu uma mensagem, um sermão sobre genealogia e esse está sendo o primeiro que você está ouvindo. Que a palavra de Deus toque no seu coração. E nesse texto nós percebemos diversos nomes de homens que fizeram parte da genealogia de Jesus. E notamos também alguns nomes de algumas mulheres que foram citados na genealogia de Jesus. Tamar, Raabe, Ruth, Betsaba, que nem citada é, né? Diz da que fora mulher de Urias, e Maria, a mãe de Jesus. E esses nomes não são à toa, porque os nomes das mulheres citados aqui trazem questões significativas para a nossa reflexão, porque são mulheres que passaram por lutas, por dificuldades. Tamar, para conseguir o seu direito que a lei estabelecia à época garantido, ela se vestiu de prostituta para conseguir ter um filho de Judá, como a lei à época garantia para ela. E entrou ela na genealogia de Jesus, mas teve lutas na sua vida. Raabe era uma prostituta que não fazia parte do povo de Deus, mas que acolheu o povo de Deus e que por isso passou a fazer parte do povo de Deus e entrou na genealogia de Jesus. Ruth era uma moabita, também não fazia parte do povo de Deus. Olha que questão interessante. Mas, seguindo a sua sogra Noemi, ela foi acolhida pelo povo de Deus. Ela se casa com Boaz e também entra na genealogia de Jesus. Mulheres com lutas, mulheres com as suas dificuldades. Ruth teve o seu marido morto, era uma viúva. Mulheres que passaram por grandes dificuldades na vida, mas que ainda assim não foram abandonadas por Deus. Tiveram possibilidade de um recomeço nas suas vidas. Nasceu um novo ano, uma possibilidade de recomeço na vida dessas mulheres. E assim nós percebemos que todas elas, com as suas questões específicas e com as suas histórias próprias, cada uma vivenciando um drama particular, ainda assim, cada uma delas teve o privilégio de entrar na genealogia de Jesus. E percebemos também nesse texto uma demarcação temporal interessante, quando o texto vem narrando a genealogia até o exílio na Babilônia, né? Um momento drástico, um momento em que o povo de Deus passou por uma dificuldade, onde parte do povo de Judá, do Reino do Sul, em cerca de 587 a.C., foi invadido pela Babilônia e parte desse povo levado para o cativeiro na Babilônia. E aqueles que ficaram numa cidade assolada, uma cidade destruída. O livro das Lamentações traz um pouco da experiência desse povo que ficou nessa cidade arrasada, nessa cidade destruída. Um momento difícil na história do povo de Deus, mas ainda assim Deus continuou sendo o Deus desse povo e possibilitou o retorno do cativeiro, como o texto vai nos apresentar. Verso 12, depois do exílio na Babilônia, uma hora o exílio passa e um começo ou um recomeço
se estabelece em nossas vidas. 2020 passou com as suas lutas, com as suas dificuldades, com as suas angústias, e 2021 se apresenta agora como uma possibilidade de começo ou de recomeço nas nossas vidas. Por isso que eu trouxe como tema para a nossa reflexão essa proposta de que nasce um novo ano com seus começos e os seus recomeços. E que, em primeiro lugar, nesse começo e recomeço de ano que se apresenta para cada um de nós, Deus deve ser o Senhor da nossa história. Nós não estamos abandonados, não vivemos uma obra do acaso. Existe um Deus que é o Senhor da história de nossas vidas. É o Senhor daquilo que está sendo escrito nesse 2021, que nasceu como um ano novo de possibilidades e de esperança nas nossas vidas. No verso 17, vai dizer o seguinte: de sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. Desde Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio na Babilônia até Cristo, 14. Deus é o Senhor da história. Está tudo em suas mãos e cabe a cada um de nós confiar nos cuidados e na condução de Deus para com as nossas vidas. Assim, nasce um novo ano com começos e recomeços. Nasce 2021 e Deus deve ser o Senhor da nossa história nesse ano que se inicia. Dando continuidade, nasce um novo ano com seus começos e recomeços. Em segundo lugar, nós podemos fazer parte de algo maior nessa história que está sendo escrita por Deus. Nós podemos fazer parte de algo maior, mesmo vivenciando lutas, mesmo vivenciando dificuldades, mesmo passando pelo vale da sombra da morte. Nós podemos viver algo maior nas nossas vidas. No verso 3, 5 e 6, diz o seguinte: Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. Salmão gerou de Raabe a Boaz. E este de Rute gerou a Obed. E o rei Davi a Salomão, da que fora mulher de Urias. Percebemos mulheres, como nós já falamos, com as suas lutas, com as suas questões, com as suas dificuldades, com as suas tragédias pessoais sendo aqui narradas. E ainda assim, que pese tudo isso, há um transcender dessa realidade e a possibilidade dessas mulheres viverem algo maior. Elas entram na genealogia de Jesus. E nós também vivemos nossas lutas. Nós vivemos as nossas dificuldades. Nós vivemos a radicalidade da vida humana na sua complexidade. E ainda assim, podemos transcender essa realidade e vivenciar algo maior da parte de Deus para cada um de nós. E quem sabe 2021 não é o ano de vivermos esse algo maior de Deus para cada um de nós. Sabemos como foi 2020, mas quem sabe esse ano de 2021 que nasce diante de cada um de nós pode ser um ano de vivenciarmos algo maior sobre nossas vidas. Nasce um novo ano com seus começos e recomeços. E para isso, Jesus precisa estar no centro de nossas vidas, como o Cristo. Deus é o Senhor da história. Nós podemos vivenciar algo maior em nossas vidas, mas para que isso venha acontecer, Jesus precisa estar no centro de nossas vidas, como o Cristo, o Messias, o ungido, enviado por Deus, para nos redimir de nossos pecados e possibilitar a cada um de nós salvação, possibilitar a cada um de nós a libertação do pecado, possibilitar a cada um de nós experimentarmos uma novidade de vida. Uma novidade de vida, uma vida com sentido,
uma vida com propósito, uma vida que vale a pena ser vivida. Verso 16 vai dizer: e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para nós? Esse 2021 nos convida a repensarmos a nossa história, entendendo a centralidade de Cristo nas nossas vidas. Porque somente quando Jesus for o centro da nossa existência, Ele estiver no centro da nossa existência, a nossa vida vai fazer sentido. Seja passando por vales verdejantes, seja às vezes atravessando vales de sombra de morte. Teremos o bom pastor cuidando de cada um de nós. E independente das circunstâncias, nós teremos condições de vivenciar cada uma delas. Porque o nosso foco estará não nas circunstâncias, não nos vales verdejantes, nem nos vales de sombra de morte. O nosso foco estará no bom pastor que cuida de cada um de nós. Que Jesus seja o bom pastor da sua vida nesse ano que está nascendo de 2021 e que Ele possa cuidar de cada passo que você vier a dar nesse ano. Assim, eu encerro a nossa breve reflexão do culto da noite no lar na primeira Igreja Batista no Andaraí, nesse ano novo que se apresenta para cada um de nós, primeiro domingo com culto da noite no lar de 2021. Nasceu um novo ano, com começos e recomeços, onde Deus é o Senhor da nossa história. Não existe obra do acaso, existe um Deus que é o Senhor da história de nossas vidas. E nós podemos fazer parte de algo maior, independente das lutas, das dificuldades, dos dramas pessoais que estivermos atravessando. Nós podemos transcender os mesmos e fazer parte de algo maior, magnífico, maravilhoso, que Deus tem preparado para cada um de nós. Para isso, Jesus precisa estar no centro das nossas vidas, como Cristo, como Senhor da nossa existência, como aquele que conduz a história de nossas vidas. Por isso eu convido você, nesse momento, para que junto comigo faça uma oração, colocando as nossas vidas diante do Senhor Jesus, para que Ele possa ser o pastor que cuida de cada um de nós. Senhor nosso Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Sabemos que passamos por um ano de 2020 difícil, Senhor, com essa pandemia que nos assolou e continua a nos assolar, Senhor. Nós pedimos o Teu consolo, o Teu cuidado de forma especial com aquelas pessoas, Senhor, que tiveram parentes que vieram a falecer. Que o Senhor se faça presente sobre esses lares, sobre essas famílias, cuidando de cada um deles e trazendo, Senhor, o consolo que somente o Teu Espírito Santo, Pai, pode dar para cada um de nós nesse momento. Também, Senhor, nós trazemos em nossos corações o sentimento, Senhor, de gratidão pelas vidas daqueles que venceram, Senhor, essa doença e conseguiram, Pai, sobreviver a esse ano de 2020. Seja na questão econômica, pelo desemprego, seja na questão da saúde, Senhor, literalmente enfermos pelo Covid-19, Pai. Somos gratos a Ti, também pelo cuidado na vida dessas pessoas. E pedimos, Senhor, nesse 2021, nesse novo ano que nasce diante de cada um de nós, nós pedimos que o Senhor continue a conduzir a história de nossas vidas. Que o Senhor nos permita viver algo maior diante do propósito que o Senhor tem para cada um de nós. E que para que isso aconteça, Senhor, que Jesus Cristo esteja no centro de nossas vidas. Perdoe nossos pecados, perdoe nossas faltas. E conduz, Senhor, a história
da primeira Igreja Batista no Andaraí. Conduz, Senhor, a história das nossas famílias nesse culto da noite no lar. Conduz, Senhor, a história de nossas vidas. É a oração que fazemos, gratos por tudo. No nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém. Que Deus a todos esteja abençoando, que tenhamos um 2021 de esperança nesse Jesus que nasceu e que muda a história de nossas vidas. Que Deus a todos abençoe.